Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar a falar sobre iluminação. Eu vou falar rapidamente o papel da iluminação, né, para dar um aspecto realístico às cenas e vou então comentar sobre alguns modelos de iluminação que são os mais utilizados. Nós já vimos que para uma visualização mais realística, né, de uma cena, é importante que, além de criar os objetos, colocá-los no mundo, escolher a posição da câmera, a gente precisa usar a projeção perspectiva, que é o que dá, né, a noção de profundidade. A gente precisa tratar a visibilidade das superfícies, mas também é fundamental aplicar algum efeito de iluminação. Quer dizer, sem a iluminação é muito difícil você dar o efeito realista para uma cena. Falando de maneira geral, né, iluminação, o que a gente vê normalmente um objeto é a luz refletida pela superfície do objeto, né, a partir dele ter sido iluminado com alguma fonte de luz, né? E o total da luz refletida é a soma das contribuições de todas as fontes de luz, né? Que essas fontes de luz podem ser inclusive outras superfícies refletoras da cena. Então, os modelos de iluminação, eles levam em conta normalmente qual é o tipo do objeto, o material pelo qual ele é constituído, né? Quais são os tipos de iluminação, as fontes que estão presentes naquela cena, a posição relativa entre os objetos e as fontes, né? Então temos que considerar que os objetos eles podem ser opacos, transparentes, translúcidos ou até refletivos e que as fontes de luz podem variar em cor, em forma, posição e orientação. E existe então, assim, se você levar em consideração todas essas possíveis variações dos objetos, mas todas as possíveis variações das fontes, e mais a posição relativas entre eles que podem mudar, você pode ter a gente tem desde modelos mais simples de iluminação até modelos bastante complexos. Tá? A gente vai ver aqui, talvez modelos mais simples, mas que se usados corretamente, né, e somados, vocês vão ver que a gente pode combinar mais de um modelo, a gente tem um efeito razoavelmente realista, com a utilização talvez de modelos não tão complexos. Os modelos que a gente vai discutir então aqui são três modelos de iluminação. O modelo de iluminação ambiente, difusa e especular. Vamos falar então primeiro de iluminação ambiente. A iluminação ambiente, ela considera então que você tem uma fonte de luz que é não direcional, né? É imaginar então aquela luz, na verdade, que ela é um resultado da reflexão da luz em diversas superfícies. Então, no fundo, é como se a luz viesse de todas as direções, né? Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou no quarto, no escuro, completamente escuro, eu abro a porta e eu vou lá no corredor e eu acendo a luz lá no corredor e a lâmpada não tem uma reflexão direta no quarto. Mas todo o quarto ele vai ficar mais claro, né? Por quê? Porque a luz veio lá do corredor batendo nas paredes, no chão, e ela entra no quarto também, reflete nas paredes, e aí você tem aquela você clareia o ambiente como um todo, mas a fonte ela é não direcional, né? Fonte de luz. Considerando essa luz ambiente, então, ela é constante ao longo da superfície de todo o polígono, né? Ela não é afetada por mais nada no mundo, não importa a posição do polígono, do objeto, a orientação, não importa a posição da câmera, não importa nenhuma informação 3D. Ela é uniforme em toda a sua, em toda a cena, né? E normalmente ela é usada em combinação com outras. Então ela é a luz ambiente é um
como uma componente necessária, mas ela acaba raramente é usada sozinha. Então, o que a gente está dizendo é que eu estou imaginando que eu tenho um objeto na minha cena e que a luz está vindo de todas as direções, né? De forma igual, homogênea. Então, a gente pode descrevê-la, né, como a intensidade da luz final, ela é a intensidade da luz ambiente, IA, e existe um K que é um coeficiente de reflexão daquela superfície, né, coeficiente de reflexão de luz ambiente, né? Então, e ela vai ser igual então em qualquer parte aqui da superfície do objeto. Eu vou mostrar alguns exemplos para ficar mais claro. Aqui eu tenho que seria desenhado dois bules, né? Eles estão bem escuros. Por que eles estão bem escuros? Porque eu defini meu ambient light como 010101. O que é aqui? São as três componentes RGB, porque eu posso ter uma luz ambiente que não seja branca. Aqui, como eu estou colocando as três componentes RGB com o mesmo valor, eu estou imaginando que é uma luz branca, mas ela é bem suave, ela é pouco intensa, 01, né? 0101. Então eu tenho uma cena escura, mas veja que ela está iluminada por igual. Se eu mudar a minha intensidade para 030303, ao invés de 010101, você vê que agora eu clareei toda a cena de forma igual, ainda com uma luz branca, né? RGB com a mesma intensidade. E aqui é só para mostrar um exemplo que aconteceria se eu definisse que minha luz ambiente agora é uma luz vermelha. Então, eu pus meio aqui da componente R, 0 de G, 0 de B. Então, eu tenho uma luz ambiente vermelha. Mas acho que, de qualquer forma, dá para vocês entenderem o que a luz ambiente faz, né? Eu estou iluminando por igual todas as superfícies da minha cena. O segundo modelo de iluminação é o modelo de iluminação difusa. Nesse modelo de reflexão difusa, eu estou já entendendo que eu tenho uma iluminação por uma fonte de luz pontual, né? Mas a reflexão dessa luz, ela acontece em igual intensidade em todas as direções, né? O que vai acontecer é que o brilho, ele vai depender do ângulo formado entre a normal da superfície sobre a qual está incidindo a luz e a direção da fonte de luz. Então, agora, primeiro, como a fonte de luz é pontual, eu tenho, ela vai refletir luz com igual intensidade em todas as direções, mas ela vai ela vai alcançar essa superfície N formando um ângulo, né? E aí eu tenho que esse brilho vai depender desse ângulo com o qual ele incide, né, na superfície, o ângulo entre o raio de luz incidente e a normal da superfície. O que é importante é só destacar que ela independe da posição do observador, tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, imagina que eu tenho aqui um objeto, aqui um triângulo, eu tenho uma fonte de luz, então, por exemplo, ela está nessa posição, a luz incidente, ela vai incidir nessa superfície, nessa direção. Essa superfície, ela tem um vetor normal, que nada mais é que um vetor perpendicular a essa superfície. Então, eu calculo o ângulo entre a direção da luz incidente e o vetor normal da superfície, e o meu brilho, o resultante, ele vai ser proporcional ao cosseno do ângulo entre a direção da luz incidente e a normal da superfície. Vamos ver aqui, então, um exemplo na nossa cena, né? Então, veja, eu não tenho luz ambiente nesse caso, por enquanto, por isso que aqui eu tenho regiões completamente pretas. Eu coloquei só uma fonte pontual e eu estou colocando meu modelo só
de luz difusa. O que eu disse? Nesse modelo de fonte pontual, eu tenho luz refletindo em todas as direções por igual, mas quando ela chegar aqui nessa superfície, ela vai formar um ângulo entre a luz incidente e a normal da superfície, né? E o brilho vai ser proporcional a esse cosseno desse ângulo. O que significa isso? Vamos observar um pouco a cena para a gente entender. Quando eu tiver incidência exatamente perpendicular à superfície, ou seja, eu vou coincidir, vai estar coincidindo meu ângulo de incidência da luz e o ângulo e a normal, ou seja, eles são coincidentes, certo? Eu tenho a intensidade máxima, certo? Por outro lado, se eu pensar que se eu tiver, por exemplo, aqui na lateral, ou aqui, né? Eu tenho um ângulo muito grande entre a incidência da luz e a normal, que agora está apontando para cá, então eu já tenho uma intensidade muito menor, certo? Então, o que a gente acaba vendo é esse efeito que as superfícies cujas normais estão mais na direção da luz, da fonte de luz, eu tenho o brilho maior. E as superfícies que têm um ângulo, então veja aqui, a própria aqui embaixo, né? É aqui embaixo, no plano, bem embaixo da fonte, a normal desse plano está apontando aqui para cima, então eu tenho uma incidência aqui com um ângulo praticamente de zero, então eu tenho muito brilho. Se eu pegar aqui atrás, a normal aqui aponta para cima, mas o ângulo de incidência desse raio para chegar até aqui é um ângulo muito maior, então eu vou ter um brilho bem menor, né? O que eu estou fazendo agora é pegando aquele mesmo modelo, com a luz difusa, a mesma fonte, os mesmos objetos, mas eu acrescentei uma luz ambiente 010101. Então, a luz ambiente é a responsável por iluminar todas as superfícies por igual. E mais o modelo da luz difusa que ilumina e faz a posição relativa do objeto em relação à fonte, faz com que a iluminação varie. Então, agora, aqui nessa cena, eu tenho uma combinação de luz ambiente com luz difusa. Essa combinação faz com que eu tenha ainda regiões mais claras e mais escuras, de acordo com a posição em relação à fonte de luz. Mas eu vejo que mesmo as superfícies que eu teria igual a zero, né? A minha luz difusa, mas ela não está completamente preta porque eu tenho um pouquinho de luz ambiente, né? Se eu mudar o local da fonte, claro que eu mudo como é que as superfícies estão iluminadas, porque justamente eu estou mudando o ângulo de incidência da fonte em relação à normal da superfície. Aqui é um outro exemplo, então se eu mudar agora a fonte para cá, essa superfície que consegue, que tem um ângulo zero, né, da normal da superfície em relação à luz que está incidindo, e já outras regiões da superfície vão estar escuras, diferente do que estava antes. Eu posso também ter uma fonte que a luz não é branca. Então, a fonte de luz também pode ser, por exemplo, uma luz vermelha, uma combinação, qualquer cor, né? O terceiro modelo é a iluminação especular. O modelo especular, de reflexão especular, ele faz sentido principalmente para superfícies polidas, metálicas, plásticas.
E aí, neste caso, nesse modelo, a reflexão especular, a posição do observador é importante. O que é essa iluminação especular? É essa reflexão que a gente vê às vezes, né, que você tem um pontinho muito branco. Veja aqui, esses três objetos, essas três colheres, todas elas eu tenho essa reflexão especular. Aqui no branco é um pouquinho mais difícil enxergar, mas eu enxergo esse pontinho. Aqui no amarelo eu tenho várias regiões de reflexão especular e aqui na preto também. Então é quando praticamente o objeto reflete quase totalmente ou totalmente a luz incidente, né? Na reflexão especular, agora essa região ela se move à medida que o observador se desloca. Então agora ela depende. Isso é o que acontece, né? Às vezes você está olhando para um objeto que está refletindo e se você, dependendo, você se move, aquela reflexão some, né? Aquele ponto brilhante some ou se desloca. Então, ela depende do ponto de vista do observador. Qual que é o modelo agora? Eu tenho de novo uma luz incidente e essa luz, eu tenho uma normal da superfície, né? E vamos entender que eu tenho aqui, formando o mesmo ângulo com a normal, eu tenho uma parcela da luz incidente que reflete, certo? E eu tenho o meu observador, esse V aqui seria a vista do observador, seria onde está a posição aqui do observador, né? Então, essa reflexão, ela vai depender desse ângulo que é formado entre a direção do observador e a direção do feixe de luz refletido na superfície do objeto. Nos materiais são ditos de reflexão especular perfeita, né? A gente só é possível ver a luz quando ela coincide exatamente aqui na direção do raio de reflexão, né? Então, apenas quando o observador, o ponto de vista ali do observador, ele coincide exatamente com o raio de luz refletido, é que ele consegue observar aquela reflexão especular. Caso contrário, caso o observador esteja a um ângulo φ, ele não consegue observar. Agora, o que a gente tem, na verdade, são materiais que não são refletores perfeitos. A gente tem uma reflexão especular, mas ela tem um cone aqui, como se fosse uma região finita em torno do ângulo de reflexão, né? Então é dito, quanto maior a especularidade, menorzinha é essa região, né? Quanto menor a especularidade, você tem agora uma região de reflexão especular maior, tá? Então, para modelar como acontece, como que se dá essa reflexão, né, em objetos especulares não ideais, Fong propôs, então, o modelo de Fong, e o que ele diz é que a intensidade é proporcional ao cosseno daquele ângulo formado entre o observador e o feixe de luz refletido, elevado a esse NS, tá? E esse NS tem a ver justamente com a característica da superfície, a especularidade da superfície. Então, NS é o parâmetro de reflexão especular, né? Superfícies muito refletivas têm um valor alto, né? E superfícies opacas, foscas, têm um valor muito baixo, né? Então, como foi falado já, né? Quer dizer, refletores ideais teriam teoricamente um valor infinito, que seria a reflexão só é diferente de zero exatamente na direção de reflexão. Aqui talvez fique mais claro, então, para vocês entenderem.
Aqui é um gráfico do valor, em função do valor de n, né? Lembra que como a gente a gente está fazendo que é cosseno de φ elevado a n, né? Para n igual a 1, que é esse vermelho aqui, a gente teria o que é o próprio cosseno, né? À medida que eu vou aumentando o meu n, eu estou diminuindo esse efeito aqui, né? Que é justamente esse desenho aqui. Eu tenho aquele cone, né, de reflexão menos espalhado. E aqui para um n pequeno, que é o que está acontecendo aqui, eu tenho isso mais espalhado. E aqui a gente vê qual que é o efeito disso visualmente. Então, para n pequeno, eu tenho quase que esse efeito especular, ele é bastante espalhado. Enquanto que para n's grandes, né, eu tenho esse efeito especular concentrado, vamos dizer assim, mais nessa região. O que a gente tem, na verdade, então, na prática, a gente usa a combinação desses modelos, e não cada um deles separado. Então, aqui é o exemplo onde eu tenho a luz, o modelo, né, de reflexão difuso, mais o modelo de reflexão especular somado. Então, imaginando que eu tenha agora uma esfera numa cena, se eu tiver apenas a iluminação ambiente, usar apenas o modelo de iluminação ambiente, eu vou ter, esse aqui é o resultado na minha esfera. Se por outro lado eu for usar somente o modelo de iluminação difusa, o que eu tenho como resultado é esse segundo quadrado aqui, a esfera com um lado iluminado, que tá é o lado que está para a fonte, né? E o outro lado escuro. Se eu usar na minha cena só o modelo especular, o que eu tenho é só esse efeito, né? Esse ponto brilhante na minha esfera. Na prática, o que eu uso é a combinação dos três modelos. Então, aqui eu tenho o resultado final. Eu estou considerando, então, a iluminação ambiente, o modelo de iluminação ambiente que me dá todo esse efeito aqui dela estar toda iluminada. Depois eu tenho sobreposto a isso o efeito do modelo de reflexão difusa que me deixa o lado esquerdo da esfera mais vermelho, mais intenso do que o da direita. E sobreposto ainda a isso o modelo da reflexão especular que me dá esse ponto brilhante aqui. Bom, com isso eu concluo as questões de iluminação e no próximo conjunto de slides a gente vai falar um pouquinho sobre tonalização. Até mais!